Bom, então o que, que é a moda, né? A moda, tudo que mais se repete, né? A mediana, não. A mediana é o valor que vai estar bem na metade, tá? Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que colocar em ordem crescente ou decrescente, né? Tanto faz, e ver quais são os números que vão estar bem na metade, tá? Ou qual o número. Se for uma quantidade ímpar de valores, tu vai ter só um número. Mas se for uma quantidade par de números ou de letras, ou qualquer coisa que seja, tu vai ter dois no meio, não vai ter só um, tá? Então aí vai ter que cuidar, de repente vai ter que fazer uma média, né? Então aqui, ó, nesse caso aqui, eu tinha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Então é uma quantidade par. Certamente eu vou ter dois números bem no centro, tá? Então colocando em ordem aqui, ó, ficou assim, né? 3, duas vezes o 4, 5, 6, 7, 8 e o 9 três vezes. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular em que posição está a mediana. Tá? Então, o que é o N aqui? O N é o número de valores que eu vou ter ali, tá? De variáveis. No caso aqui, a gente viu que o N é 10. Então, vai ficar assim, ó, 10 mais 1, dividido por 2. 10 mais 1... Oi? Por que 10? Porque são 10 Isso. números aqui. Ó. Se tu contar aqui, tu vai ver que tem 10. Ó. 10 números. Contei daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entendeu agora? Não. O N é a quantidade de números que tu tem ali. Nesse conjunto. Entendi, só. Então aqui, ó, a posição vai ser assim, ó. 10 mais 1, que é 11. 11 dividido por 2 dá 5,5 posição. Não existe quantidade quebrada da posição. Ou é na quinta posição ou é na sexta. Esse 5,5 aí quer dizer isso. Ou tá na quinta, ou tá entre a quinta e a sexta posição. Então eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? O 6 está na quinta posição. E a sexta posição está o 7. Ó. Então, os 6 e 7 são os dois números que estão no centro. Então, o que, que vai ser a mediana aí? A mediana vai ser uma média entre esses dois números, entre o 6 e o 7. Tá? Então, como é média, né, eu vou somar os dois e dividir por 2, porque são dois números. Então, vai ficar 6 mais 7, que vai dar 13. 13 por 2 vai dar 6,5, ou seja, a mediana para esse conjunto de números aqui é 6,5. Acertou, miserável. Tá? Sempre cuidando, né, que se tiver a unidade de medida, o que é a unidade de medida? É se está em, por exemplo, em reais ou em quilos, né? Tu tem que colocar ali no final. Se tivesse em reais, tu ia colocar aqui que era 6,5 reais. Se tivesse em quilos, tu ia colocar aqui no final que era 6,5 quilos. E esse exercício aqui não tinha unidade de medida, então não precisa, tá? Só um detalhe nos formulários, tá? Eu peço para vocês colocarem só o valor ali, porque se vocês colocam unidade, acaba dando o valor errado quando não é de marcar, né? Quando é de escrever. Tudo errado essas perguntas. Se vocês colocam unidade, às vezes dá erro na resposta, então coloca só o número ali. Chegaram a fazer isso aí? Acharam isso? Eu fiz, mas eu errei essa. Bom, na letra B, olha quantos números nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É uma quantidade ímpar de valores. Né? Se é uma quantidade ímpar de valores, tu vai ter só um lá no centro. Então eu vou colocar em ordem Nossa. aqui. Oi. Ali por que 6 e 7? 6 e 7. Aqui na mediana, 6 mais 7. Os dois números que estão no centro aqui, ó. É o 6 e o 7. Entendeu agora? Entendi, só. Tá? E por isso eu fiz uma média entre os dois aqui, ó. Porque tu tinha dois números bem no centro. Se tu tivesse só um, não precisa fazer média, tá? Mas aqui eu tenho dois, ó. Aí eu tenho que fazer uma média entre os dois para dar uma estimativa de qual seria o valor mediano ali, tá? Aqui eu acabei, deixa eu ver, 6, 7, eu não sei se eu não esqueci de um aqui, deixa eu ver, 2, 3, 5 duas vezes, o 7 e o 14. Errou! Ora, só dá errado.
Nós temos aqui, nesse aqui, na verdade, 7 números, tá? Então, assim, ó, a posição qual vai ser? 7 mais 1, que vai dar 8, tá na quarta posição. 1, 2, 3, quarta posição, ó. Eu tenho 3 para esse lado e 3 para esse, ó. Então, o 5 está bem na metade. Então, o 5 é mediano. Nesse aqui não precisa calcular a média. Ele está bem na metade, ali direto. No caso, ali, quando não tem um número repetido, é só o 5. Não sei. Não é por isso. Eu tenho números repetidos aqui. Eu tenho 2 vezes o 2 e 2 vezes o 5. Mas não é isso que a gente está vendo aqui. Aqui não é moda. A gente não está vendo o que mais se repete. A gente está vendo o que está na metade, tá? Então, porque aqui era 10, tá? 10 é um número par. O N é 10, tá? 10 é um número par. Quando tu tem um número par de valores, tu vai ter 2 números no meio. Tu não vai ter só um. Tu vai ter 2 bem no centro. Então, o que acontece? Entre 6 e 7. Eu só posso determinar um valor para a mediana. Então, eu tenho que fazer uma média entre os dois. Uma média entre o 6 e o 7. O que é diferente aqui nessa letra B? Na letra B são 7 números, tá? Então, é uma quantidade ímpar. Então, em vez de tu ter 2 valores no centro, tu tem só um direto. Ó, qual é a posição que tá? Quarta posição. Primeira posição, segunda, terceira, quarta. O 5 tá na quarta posição aqui, ó. Tem 3 números para cá e 3 números para cá. Esse 5 aqui tá bem na metade. Não é porque tem 2 5 ali, não importa isso. É porque aquele 5 ali tá bem na metade. Vamos ver aqui, ó. Coloquei em ordem 3,4, 7,5, 8,2, 10,6, 12,8. Então aqui eu tinha 5 números. O N é 5. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, terceira posição. Primeira, segunda, terceira posição. Ó. Esse aqui é o número que está bem na metade. Ó. Então, a mediana aqui, eu não preciso fazer média. A mediana é direto 8,2. Por quê? Porque eu tinha uma quantidade ímpar de valores. Tá? Eu tinha 5 números. Então, quando eu tenho uma quantidade ímpar, a mediana é o valor que está bem no meio. Na letra D, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, tem 8 números. É quantidade. Agora aí, ó, esse aí é par, em 8 números. Então, o que eu tenho que fazer? Somar 8 mais 1 aqui da fórmula. 9 dividido por 2 vai dar 4,5. Ou seja, a mediana está entre a quarta posição e a quinta posição. Então, vamos ver aqui, ó. Primeira posição, segunda, terceira, quarta. Qual é a quinta posição? 48, ó. Casualmente, os 2 números que estão no meio são iguais. Tá? Então, a média entre 48 e 48 é o próprio 48. Né? Se tu somar 48 mais 48 e dividir por 2, que vai dar 96, vai dar 48. Tá? Então, nesse caso aqui, a mediana é 48, que é a média entre esses dois 48 que estão no centro aqui. Ó. Certo, senhor? Letra E, ó. Vamos ver quanto é que tem na letra E aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 números. Tá? Coloquei em ordem crescente aqui, ó. E sempre tem que cuidar porque tem que colocar os repetidos também. Aquilo que nós estávamos vendo no outro lá, ó, que a gente tinha 2, 5, né? Aqui, ó, eu tinha uma vez o 3, 3 vezes o 5, 3 vezes o 7, 3 vezes o 9 e 12. Tem que colocar os repetidos, tá? Então, vamos calcular a posição. Era 12, 12 mais 1, 13, 13 por 2, 6,5. Então, tá entre a sexta posição e a sétima posição. Vamos ver aqui, ó. Primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta posição, sétima posição. Ó. De novo, aconteceu que os 2 números que estão no meio são 7. A média entre 7 e 7 é o próprio 7, não precisa nem fazer ali. 7 mais 7 vai dar 14. 14 por 2 vai dar o próprio 7. Então, a mediana aqui vale 7, porque os 2 números que estavam no meio dão 7. Sempre que eu tiver quantidade de variáveis par, eu tenho que fazer a média dos 2 que estão no centro. Quando for a quantidade de números ali que eu tiver for ímpar, eu pego o número que está bem na metade. Nesse caso aqui era igual, então dava direto ali o próprio 7, tá? Ali no caso, 7 mais 7 dá 14, dividido por 2 dá 7, né? Exatamente. Quando forem os 2 do meio igual, tu já sabe que vai ser o próprio número. Bom, e a 2, então,
são dados grupados agora, tá? Quando é dados grupados, que é quando está na tabela ali na distribuição de frequência, que tu tem intervalos de classe, que nem esse caso aí, eu tenho que calcular o valor mediano, tá? Eu vou ter que usar uma fórmula, porque eu não sei exatamente qual é os valores que eu tenho naquela tabela ali, né? Se eu tivesse todos os números ali, colocasse um do lado do outro, eu ia ver o que estava bem na metade. Acontece que eu não sei aqui nesse conjunto aqui, se eu não tenho o número 19, o preço 19 com 50, R$ 23, R$ 27, eu não sei quais são exatamente os valores. Então, a gente, para descobrir, para fazer uma estimativa, a gente tem que usar uma fórmula, que é a fórmula da mediana, tá? Mas a primeira coisa, a gente vai ter que determinar onde é que está a metade. A mediana é o valor que está bem na metade. Então, se eu tenho 28 produtos, que era preços aqui, se eu tenho 28 produtos, qual é a metade de 28? A metade de 28 ali vai ser 14, né? Só que antes disso estava pedindo para determinar a média também, tá? Por que eu estou pedindo para determinar a média? Para comparar com a mediana só, tá? Então vamos calcular a média, que é o que a gente já tinha feito em outros trabalhos e outros exercícios, né? Que é o somatório de φ vezes x dividido pelo somatório de φ, ó. Tá? Então aqui estão as frequências, aqui está o x, que é o ponto médio, que é a metade aqui entre esses dois números, né? Ó, 18 mais 30, 48. 48 dividido por 2, 24. Tá? Sempre a metade aqui, ó. 30 mais 42, 72. 72 dividido por 2, 36. Então, o ponto médio aqui é a metade desses valores, ó. O φ vezes x vai ser esse vezes esse. 2 vezes 24, 48. 7 vezes 36, 252. 12 vezes 48, 576 e assim por diante, tá? E aí depois eu faço a soma dessa coluna aqui, ó. 48 mais 252 mais 576 mais 300 mais 144, que deu 1.320. Isso aqui é o somatório de φ vezes x, o que vai ir aqui em cima, ó. Somatório de φ vezes x. E aqui eu tenho o somatório das frequências, que é somando todas essas frequências aqui, ó. 2 mais 7 mais 12 mais 5 mais 2, que deu 28. Tá? Isso aqui é o somatório de φ, ou n, né? Que é a quantidade. Então, substituindo ali, ó, 1.320 dividido por 28, a média deu R$ 47,14. Aqui, então, eu vou colocar o reais, porque aqui eu tinha reais, ó. Tinha unidade de medida, então tem que colocá-la no final, tá? Mas agora vamos calcular a mediana. Para determinar onde é que está a mediana, é diferente da moda. A moda a gente determinava para onde tinha maior frequência, lembra? Exercício que eu corrigi na última aula, a moda é onde estava a maior frequência. Aqui não. A mediana ela vai estar na classe onde está o valor que está bem na metade. Tá? Então, qual é a metade do 28? Ó, 28 é o total, dividido por 2, a metade está na 14ª posição. Tá? Então, se eu fosse contar primeira posição, segunda, terceira, quarta, até chegar no 14º. O 14º é o número que está bem na metade. Tá? Não sabia. Para descobrir em que classe que está, eu vou ter que determinar a frequência acumulada. E aí vem o que eu falei para vocês lá no início do semestre. Eu disse para vocês, ó, eu vou revisar com vocês a distribuição de frequência, tudo aquilo que nós formos usar. E no caso, eu falei na época que a gente ia precisar do ponto médio para calcular a média, e a gente ia usar a frequência acumulada, só que na época a gente não sabia por quê, né? Então, agora a gente vai ver por que a gente precisava da frequência acumulada, que é para determinar as posições. Tá? Então, a primeira classe, vamos primeiro relembrar como é que descobre as frequências acumuladas, né? A primeira classe, o FI é 2. Como não tem nada antes, 2 mais 0 é 2, então a primeira é igual sempre. A frequência acumulada aqui vai ser 2. Depois eu vou somando na diagonal aqui, ó. 2 mais 7, 9. 9 mais 12, 21. 21 mais 5, 26. 26 mais 2, 28. Esse último valor aqui sempre fecha igual a soma das frequências, ó. Viu que deu 28 aqui e deu 28 aqui, ó. Tá? O que significa isso em cada classe? Que a primeira classe vai até o segundo produto. Né? Tu tem 2 produtos só na primeira classe. A segunda classe começa do segundo em diante, ou seja, lá do terceiro produto até o 9º. Tá? A terceira classe vai do 10º
até o 21º. A quarta classe vai do 21º até o 26º. E a última classe começa no 27º e vai até o 28º. Tá? E aí, então, a gente vai ter que ver onde é que está localizada a classe mediana. Onde é que está a mediana? A mediana, a gente já viu que está na 14ª posição, que é a metade. Tá? Então, pode estar na primeira classe? Não sei não. Não, né? A primeira classe vai até só o segundo produto. Pode estar na segunda classe? Não, a segunda vai até só até o nono. Tá? Pode estar na terceira classe? Pode, porque a terceira classe começa no 10º, que é depois do nono ali, do 10º produto e vai até o 21º. Então, eu já sei que a minha mediana vai estar nessa classe aqui, ó. Que o 14º está aqui dentro, ó. Tá? Entenderam qual é a ideia aí da mediana? A mediana é o valor central. Tá? Então, nesse caso aqui, a mediana está na terceira classe. Se vocês lembrarem no outro exercício que eu encontrei a moda, eram esses mesmos dados aqui, a moda também estava na primeira classe. Tá? Mas isso não acontece sempre. Pode a moda estar na terceira classe e a mediana está na quinta classe, ou na sexta, na quarta, na terceira, tanto faz. Tá? Não é obrigatório da moda e da mediana estar na mesma classe. Tá? Então tem que ter cuidado, às vezes o pessoal não se dá conta e descobriu que a moda estava na terceira, a mediana também estava na terceira. Nem sempre isso acontece. Eu tenho que fazer esse cálculo aqui primeiro, né, do P, para ver onde é que está a mediana. Nesse caso aqui, está na terceira classe. Tá? Então, porque é a 14ª posição. Bom, como é que eu calculo o valor da mediana? Né? Qual é o preço mediano? Então, a mediana é o limite inferior de qual classe? Da classe mediana, que essa aqui está em verde. Aqui, ó. O limite inferior é sempre esse aqui. Ó. Aqui são os limites inferiores, aqui superiores. Então, o LI é 42. Ó. Tá? O P é o 14. É o que a gente calculou aqui. O FL, esse que está em azul aqui. Ó. O FL, o linha quer dizer frequência acumulada anterior à classe mediana. É o único valor que a gente vai pegar da classe anterior. Tá? Por quê? Porque é o quanto que falta para mim chegar na posição central ali. Tá? Se eu usasse o valor do FA da própria classe mediana, ia dar negativo o valor aqui dentro. E não pode ser menos, tem que ser mais. Eu estou acrescentando. Tá iniciando no 42 e estou acrescentando mais um pouco. Tá? Então, por isso que o único valor que eu pego da classe anterior é o FA'. O FA', no caso aqui, o que está em azul, aqui o 9. Ó. Esse é o FL, esse aqui, ó, 9. E o FI é o FI da classe mediana. Ó, a frequência da classe mediana aqui, ó, no verde, é 12. Ó. E o H é a diferença entre cada um deles, né? Se eu fizer 30 menos 18 é 12, 42 menos 30 é 12, 54 menos 42 é 12, o H aqui é 12, tá? E, de novo, né, que nem aconteceu no outro exercício, esse 12 aqui não tem nada a ver com esse 12 aqui. Ó. Esse 12 aqui é a diferença, esse menos esse. 54 menos 42, 12, tá? E aí eu vou aplicar a fórmula, tá? 14 menos 9, aqui vai dar 5, ó. Aqui, então, eu tenho 12. Normalmente a gente pega esse número aqui, multiplica por esse e divide por esse. Aqui até tá mais fácil. Ó. Se tu tem 12 aqui e 12 aqui, tu pode cortar. Esse 12 com esse 12 aqui, ó, vai sobrar o 5. Ó. Cortei esse com esse, sobrou 5. Então ficou 42 mais 5, R$47. Acertou, miserável. Então, qual é o produto, o preço do produto que está bem na metade desses dados aí? Se eu colocasse em ordem crescente todos eles, R$47. Tá? E aí Ô, Sor, Oi. ali em cima ali tu sempre vai usar o número anterior? Sempre. A frequência acumulada sempre vai ser anterior. Tá? O FA' ali, aquele que eu coloquei em azul aqui, ó, sempre vai ser o número anterior, tá? Sempre o anterior. Para não dar negativo aqui, ó, porque senão daria negativo, né? Vocês vejam aqui, ó, por que eu pedi para calcular a média? Justamente para a gente comparar. Como todos eles são valores de tendência central,
e aqui vocês vejam que está aumentando para o centro e depois diminuindo, eles vão dar parecidos, ó. Aqui deu 47,14 centavos e aqui deu R$ 47. Então deu muito próximo a mediana da média, tá? Foi por isso que eu pedi para vocês calcularem para a gente fazer essa relação aí, para conferir. Na letra B é a mesma coisa. Eu tenho os dados ali, né? Ó, vou começar calculando a média, né? Então, eu encontro o ponto médio aqui para todos eles, né? Que é somar esse com esse e dividir por 2, aqui que dá o ponto médio para todos eles aqui. Faz o φ vezes x, depois soma essa coluna do φ vezes x aqui e divide pelo total do somatório de φ. Ó. Essa é a média. Total que deu 1.755, dividido pelo somatório de φ que deu 36. Então, a média aqui deu 48. Mas a 48. média não vai ser mais ali no meio? Não, a média é diferente. A média ela é influenciada pelos valores que eu tenho, não importa, não precisa ser no meio, pode ser até aqui na primeira classe. Provavelmente vai ser nas classes onde tem maior frequência. A média ela está influenciada pelos valores, não tem a ver com a metade. Metade é a mediana. A mediana, sim, vai estar mais para metade. E mesmo assim, pode acontecer de aqui não estar na metade, porque a mediana aqui ela é influenciada pelo valor do FI. Nem sempre vai ser na metade, aqui na classe do meio. Aqui, ó. Por quê? Porque aqui tu tem que ver o seguinte, ó. Eu tenho frequências aqui, ó. Quantos produtos eu tenho na primeira classe? 14. Quantos produtos eu tenho na segunda classe? 10. Entendeu? Então, a maior quantidade de produtos está lá nas primeiras classes. Então, o valor que está na metade, ele vai estar lá no início, não vai estar no meio. Entendeu agora? No outro exercício, por que estava no meio? Olha a diferença do outro lá. Ó. Por que o outro estava no meio? Porque aqui, ó, a maior quantidade de produtos estava no centro aqui. Ó. E não é o caso desse aqui. Ó. A maior quantidade de produtos está lá em cima. Ó. 14 está lá em cima. A maior frequência está lá em cima. Entendeu? Porque aqui tu tem produtos aqui dentro. Ó. Entre 25 e 40 reais, eu posso ter um produto custando 27 reais, um custando 33, um custando 34, um custando 38. Eu vou ter 14 valores lá e não quer dizer que eles sejam todos 25 ou todos 40, vai ter vários valores lá dentro. Mas eu tenho que calcular aqui para determinar a mediana qual é a posição que está. Ah, mas vamos calcular a primeira média, tá? A média é o somatório das frequências dividido, somatório de φ vezes x, dividido pelo somatório das frequências. 1.755 dividido por 36. Ó, 48,75. Isso aqui é a média. Tá? O que é a mediana? A mediana é o que está na metade. Tá? Metade de todos esses valores aqui. Quantos produtos eu tenho nessa loja aí? Eu tenho 36 produtos. Tá? Então, qual é a metade de 36? 36 dividido por 2, 18. Tá? Então, se eu pegar todos os produtos e colocar em ordem crescente, um produto lá de 25 reais, um de 26 reais, um de 28, um de 30, colocar um do lado do outro, que nem eu tinha no primeiro exercício, eu vou ver que o valor que está bem lá no meio é o 18º, é o que está bem na metade. Mas que valor é esse? Não sei! Aí eu tenho que usar uma fórmula para calcular. Tá? E antes de usar essa fórmula, eu tenho que ver em que classe que está. Tá? E não quer dizer que ela vai estar na terceira classe aqui, ó. Ah, eu tenho que ver por aqui, ó. 18ª, tá? Ele está na 18ª posição, esse que está na metade. A primeira classe vai até o 14º, ó. A primeira frequência era 14. 14 eu copio igual aqui, ó, 14. 14 mais 10, 24. 24 mais 8, 32. 32 mais 3, 35. 35 mais 1, 36, ó. Fechou igual aqui, fechou igual aqui. Bom, se está na 18ª posição, que aquele número está bem na metade, ele não pode estar na primeira classe, ó, porque a primeira classe vai até o 14º. Tá? Então, passou do 14º. Tá? Então, aqui ó, a segunda classe começa no 15º produto e vai até o 24º. Ou seja, o 18º ele está aqui dentro, ó, porque começou em 15 e foi até 24. Tá? Então, esse caso aqui,
o valor mediano não está na classe 3 aqui, está na classe 2, aqui onde está em verde, ó, porque aqui termina em 24, 18 está aqui dentro. Ó. Ele está entre 40 e 55. Não sei que valor ele é, se é 45, se é 46, se é 47, se é 48. Tá? Dá para ter uma ideia aqui pela média. A média deu 48,75. Pode ser que ele esteja em torno de 48. Tá? Por exemplo, se eu calcular a mediana e der 56, tem alguma coisa errada. Porque eu já sei que a classe mediana é de 40 até 55. Então, por exemplo, não pode ser 56, 57. Não. Isso é uma maneira de conferir se teu cálculo está certo ou se está errado, né? Então, aplicando a fórmula ali, ó, mediana, o LI, qual é o LI? O limite inferior, tá? Limite inferior da classe mediana. Qual é o limite inferior da classe mediana? Agora é 40, ó. Essa classe está em verde aqui, ó. O LI é 40. Qual é o valor do P? 18. Qual é o valor do FA'? Frequência acumulada anterior à classe mediana, ó. A classe mediana a gente já viu que é essa que está em verde. A frequência acumulada anterior é sempre o valor anterior a essa classe, ó, que é o 14. Ó. Então o FA' vai ser 14. O FI é o FI da classe mediana, ó, que é 10. Embaixo é 10. E o H é 15. Ó, 40 menos 25 é 15. 55 menos 40 é 15. 70 menos 25, 55 é 15. Então o H é 15. Tá? Então, vou fazer aqui primeiro, ó, 18 menos 14, que deu 4. E aí, vou fazer aqui 15 vezes 4. Vai dar 60. 60 dividido por 10 vai dar 6. 40 mais 6, R$46. Tá? Então, a mediana não deu tão próximo da média, ó, tá? Porque que essa distribuição de frequência ela não é bem naquele formato de sino que eu falei para vocês na outra aula, né? Os valores estão crescendo aqui, no caso, para cima, né? Não para o centro, né? Então, os valores da média, da moda e da mediana já não dão tão próximos, tá? Então, qual é o valor que está bem na metade? Se eu tivesse todos os preços, os 36 valores ali, e colocasse em ordem crescente, qual é o valor que eu teria bem no meio? R$46. Essa é a mediana. Entenderam agora? Sim. Tem uma coisa que tem que ficar bem clara, né? A classe mediana nem sempre vai ser a mesma classe da moda, porque a moda é tudo que mais se repete, e a mediana é aquele que está bem no centro dos dados. No caso, a mediana poderia ser aquela primeira linha ali? Poderia. E daí, como é que ficaria na fórmula? Seria 0? O FA' seria 0 daí, porque não tem nada antes. Essa é a ideia mesmo. Se tivesse na primeira classe, o FA' seria 0 daí. É porque não teria anterior, né? Não teria o anterior, exatamente, tá certo. É isso aí mesmo. Pô, mas então assim, ó, o que tu me perguntou, a mediana ela pode estar em qualquer classe, pode estar na primeira classe, pode estar na segunda, pode estar na terceira, pode estar na quinta, poderia estar na quinta. Para ela estar na quinta, o que teria que acontecer? As maiores frequências teriam que estar para cá, ó. Teria que ser o contrário, teria que ser os menores números para cá e os maiores para cá. Aí ele estaria na quinta ou na quarta. Por que ela ficou lá na primeira classe? Porque a maior quantidade de produtos está lá no início, ó. Na primeira classe eu tinha 14, na segunda eu tinha 10. Então tem que ficar bem claro. Média é influenciado pelos valores. Conforme tu vai mudando os valores, vai mudando a média. Se tu aumenta qualquer número ali, aumenta o valor da média. Se tu diminui qualquer número, tu diminui o valor da média. A moda são aqueles números que mais vão se repetir. E a mediana é o valor que está bem na metade, bem no centro dos dados. Tranquilo, senhor. Tranquilo, eu consegui. Então tá. Tá tranquilo, professor. Vai ser nossa última aula no Meet, né? É engraçado que eu não cheguei nem a conhecer vocês, né, pessoal? O senhor vai fazer um formulário pra gente responder? Sim, vai ter um formulário da moda e da mediana agora, o próximo. E depois lá, na primeira semana de janeiro, eu vou postar o formulário sobre assimetria. E aí, encerra. Aí fechou. Vai dar 4 formulários, acho, né? 4 formulários. E eu quero ver se dou mais uma nota do caderno também, né? Porque eu pedi pra vocês irem me postando as fotos do caderno lá também, né? Normalmente eu não faço professor, assim. Eu postei as fotos do caderno, o senhor viu? Quando? Hoje?
Não, faz tempo que eu postei. Ah, não, então, mas eu já devo ter dado ok lá. Se tu já faz tempo, eu devo ter dado ok. Eu sempre coloco lá, né? Ok corrigido, que é pra mostrar pra vocês que eu vi, né? Se Ah, tem não, um agora ok- eu lembro que o senhor colocou ok corrigido. Sim. Você coloquei lá o ok corrigido, é porque antes eu não colocava nada e o pessoal me devolvia, né? Então não, agora eu coloco lá ok corrigido pra pessoal saber que eu já olhei, que eu já conferi. Tá certo? Então, se a gente não se vê mais, semana que vem, convido vocês a participar, né, da apresentação do TCC. Eu vou postar o link pra vocês lá na sala. Aí vocês podem entrar e assistir também. Aí eu acho interessante pro... Que legal, o senhor posta o link. Sim. É isso? Tranquilo? Então tá. Boa Vou noite, encerrar aqui a professor. gravação. Boa noite, bom final de Boa semana. Boa noite.